Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos esse estojo em formato de lápis. Esse tecido ele vem com 20 recortes, então com 20 recortes nós conseguimos fazer até 10 estojos. Então a gente ganha tempo de produção com um material de excelente qualidade. São cores lindas, um tecido com cor viva. E eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo para ter acesso ao site e também o meu cupom de desconto para estar fazendo a sua comprinha lá no site das Beltranas. Vejam quantas cores lindas, bastante variada, né? E eu vou estar escolhendo uma cor aqui para a gente estar fazendo junto. Então aqui eu vou cortar esse azul e vou fazer essa cor aqui com vocês. Aqui eu tenho meu recorte de tecido. Na máquina de costura nós passaremos aqui uma costura bem na beiradinha desse recorte aqui dos dois lados. Mas antes disso a gente vai aderir esse tecido à manta R2. Eu pego o meu pedacinho aqui de manta R2, sobreponho aqui o meu tecido, lembrando aqui de usar o ferro na temperatura de poliéster. Então a gente passa o ferro aqui até esse tecido aderir. E agora aqui na máquina de costura a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui a toda a beiradinha aqui dos dois lados. A próxima etapa é refilar esse trabalho. Lembrando que a gente tem que sempre ter uma tesoura separada para corte em manta e uma para corte em tecido. Agora nós faremos aqui o recorte do forro. Tenho dois recortes de tecido, estampa com estampa. Eu vou pegar aqui o meu recorte do estojo, coloco estampa de frente com material e por aqui a gente se baseia para poder fazer a marcação. Alinha bem o tecido e com o meu giz que apaga com ferro ou com a caneta fantasminha, nós faremos a marcação aqui em volta de todo esse material. Agora a gente pode cortar em cima dessa marcação que nós fizemos. Próxima etapa é unir as partes. Primeiro a gente começa aqui colocando o zíper, lembrando que o dentinho sempre voltado para a estampa principal do nosso tecido. A gente alinha bem em cima aqui no topo. Já vou prender aqui com os clips para ele ficar bem certinho. E na máquina de costura, a gente passa uma costura com retrocesso no começo e no final. Terminando de prender o zíper, a gente já pode colocar o forro. Alinha bem certinho aqui na parte de cima e dos lados. Estampa com estampa. E a gente volta a costura pelo lado da manta, porque a gente não volta por baixo. Pode ser que o tecido do forro, ele escorregue um pouco. E pelo lado da manta, é mais garantido que esse tecido ele fique mais firme. Então, a gente vem também com retrocesso no começo e no final. Com o zíper já preso, nós vamos rebater essa costura pelo lado de dentro. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, olha, bem em cima desse zíper, mas pelo lado de dentro do forro. Eu gosto de trocar o meu calcador, usar o calcador mais largo, mas se quiser usar o calcador de zíper, também pode.
Terminando, eu vou trazer esse forrinho aqui para trás, já vou trocar o meu calcador, voltar com o calcador de zíper, para a gente já prender o outro lado do estojo. Vamos proceder da mesma forma. Alinho aqui, olha, o meu zíper, sempre alinhando aqui as laterais da parte de baixo, de cima. Vou prender com clips para poder garantir que ele não vai sair do lugar. Prendo do lado, prendo em cima e a gente passa uma costurinha bem próximo ao dentinho do zíper. Lembrando de fazer o retrocesso no começo e no final. Agora eu prendo o meu forro. O tecido de forro, eu coloco ele a estampa virada para minha estampa, dessa forma, alinho e vou rebater pelo lado da minha manta. Alinho direitinho as laterais, prendo com clips para não sair do lugar e na sequência eu já venho rebatendo esse zíper. Lembrando que a gente sempre rebate pelo lado da manta, passando em cima dessa costura que nós fizemos para prender o zíper ao material principal. Terminando, eu troco novamente o meu calcador para rebater a parte de dentro do forro. Abro esse material, puxo o forrinho para fora, alinho certinho aqui o tecido com o zíper e passo uma costura reta. Com essa parte pronta, agora nós colocaremos a etiqueta e na sequência a gente já pode colocar o nosso cursor. Já podemos passar o cursor. Antes de passar o nosso cursor, primeiro a gente vai abrir essa costura aqui atrás, passar ferro e acertar bem esse forrinho aqui, para aí sim na sequência a gente passar o nosso cursor. Com o forrinho já pronto, agora sim a gente passa o nosso cursor, sempre da direita para a esquerda. Aqui nós podemos passar ele de duas formas. A gente pode cortar um pedacinho do dentinho para poder facilitar na hora de passar, ou para quem já tem mais habilidade, aí nivela a parte de cima do zíper e passa o cursor normalmente. Centraliza o seu cursor no meio do seu trabalho. Agora nós vamos unir as partes. Pega bastante clipes ou alfinete e vá prendendo a toda volta, sempre alinhando bem direitinho as partes para poder ficar bem nivelado quando a gente levar para a máquina. Um detalhe muito importante aqui: o dentinho do zíper vai ficar voltado para a parte externa do nosso material e a parte do tecidinho do zíper para a parte do forro. Então aqui a gente alfineta tanto de um lado quanto do outro, puxa o dentinho para fora, no caso aqui para a parte do material que é o nosso estojo, não na parte do forro, e aqui no tecidinho do nosso zíper a gente alfineta. Agora a gente passa uma costurinha de pé de máquina, para aqui no dentinho do zíper, pula e dá sequência aqui no forrinho. No nosso forro a gente deixa uma abertura para a gente poder estar desvirando a nossa peça, mais ou menos uns 4, 5 dedos. Eu vou começar a minha costura por aqui, venho até o final, paro aqui no zíper. Faço o retrocesso aqui no começo, venho com a minha costura e na parte que tem a vira aqui do material, deixa a agulha abaixada, levanta o material, aí sim você dá sequência na sua costura.
Terminando a costura desse lado, aí eu volto com a costura aqui no outro biquinho do estojo. Faço o retrocesso aqui e venho com essa costura até encostar aqui no dentinho sem passar com a costura por cima. Chegando bem pertinho aqui, eu faço um retrocesso. Agora nós faremos a costura do forrinho. Eu vou prender esse forro aqui também, para ele ficar bem alinhado. Vou prender aqui com alguns alfinetes. Agora a gente pode começar a prender aqui o nosso forro. Venho com a costura, chega na parte do biquinho, eu deixo a agulha abaixada, levanto o meu material e continuo a costura até chegar no meu zíper. No zíper eu faço um retrocesso antes de atravessar o dentinho do zíper. Agora, do outro lado do forro, a gente prende esse forrinho aqui também com alguns alfinetes, alinha bem certinho aqui a parte de baixo e a gente passa uma costura fazendo um retrocesso aqui na parte onde a gente vai desvirar. Agora eu posso tirar aqui os alfinetes de toda a peça. Cortar todo o excesso de linha. E nós vamos cortar com a tesoura de picote, ou se você não tiver tesoura de picote, faça piques nas partes arredondadas, tanto do forro quanto da parte do principal do tecido aqui do nosso estojo. E também nas outras quinas a gente vai cortar aqui esse excesso, que é o biquinho. Sem cortar a nossa costura, a gente corta somente o biquinho aqui, para facilitar quando a gente for desvirar do forro. E também essa parte da quina aqui, olha, lateral. A gente faz um pequeno pique aqui e também na parte do forrinho. Agora eu vou queimar aqui a pontinha do meu zíper, para ele não desfiar. Ele vai ficar maiorzinho assim mesmo. E agora sim a gente pode desvirar a peça. Eu pego aqui, olha, no meu cursor, abro e venho puxando aqui e desvirando esse estojinho. Aqui eu tô utilizando um vincador, se você tiver um hashi ou uma agulha de tricô, cuidado com ponta de tesoura para não rasgar o tecido. O fechamento do fundo pode ser tanto à mão quanto na máquina. Aqui eu vou passar ferro na temperatura 4, a parte de fora, para esticar esse tecido. E aqui na parte de dentro a gente também passa o ferro, só tomando cuidado para não queimar o nosso zíper. Já troquei a cor da minha linha, vou fazer agora o fechamento aqui do forrinho na máquina. Mas se você quiser fazer na mão também, não tem problema. Esse é o resultado da nossa peça finalizada. Um espaço interno bom, dá para guardar bastante coisa. E agora nós colocaremos aqui um charminho no nosso cursor. Essa caixinha com kit de miçangas você também encontra lá no site das Beltranas. É muito prático porque vem várias cores, então eu vou escolher uma aqui que mais combina com o meu trabalho. Vou utilizar aproximadamente aqui uns 10 centímetros de cordão de cetim. Passo uma das pontas do meu cordãozinho pelo buraquinho do cursor. Então aqui eu vou colocar a miçanga. A gente dá um nozinho na ponta para garantir que essa bolinha fique presa. E nessa pontinha a gente só queima com o isqueiro. Eu gosto de cortar um pedacinho aqui só para alinhar os dois. E a gente queima. E aqui já tá finalizado.
Então, esse é o resultado final do nosso trabalho de hoje e até a próxima. Até mais!